Oiê, gente, tudo bem? Como estão passando o domingo aí? Ficando em casa, lavando as mãos? Isso tudo é bem importante agora. Bom, hoje eu pensei em compartilhar algo um pouco mais pessoal sobre mim. Recentemente, há coisa de um mês mais ou menos, eu defendi minha dissertação de mestrado. Essa daqui, ó. E quando eu olho esse mestrado e quando eu olho para trás, penso em toda a trajetória que foi, é, me vem um sentimento de orgulho muito forte, sabe? Bom, e orgulho porque ter chegado nesse resultado final me exige olhar para trás e ver todos os meandros dentro desse processo de ter feito pós-graduação que quem vê de fora não imagina como é, né? Foi um processo bastante traumático que colocou à prova toda a autoestima intelectual que eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa que gostei bastante de estudar. Eu tinha muita certeza sempre de que eu queria uma carreira acadêmica para mim, que eu queria ter uma pós-graduação. E ter passado pelo mestrado como um todo colocou todas essas coisas em dúvida, sabe? Talvez esse não seja um lugar para mim, talvez eu não seja boa o suficiente, talvez eu não pertença a esse lugar, talvez tudo que eu sonhei que um dia eu poderia conseguir foi demais, sabe? Eu não deveria ter ousado sonhar tudo isso. E não, no final das contas, não só valeu a pena ousar sonhar tudo isso, que ainda continuam sendo sonhos na verdade, como também, como também me faz repensar com muito mais cuidado hoje o que seja sentir orgulho, né? O orgulho, ele é um sentimento, como qualquer outro sentimento humano, muito complexo, né? E eu fico pensando, a partir de toda essa experiência que eu tive, sabe, o quanto sentir orgulho implica em você sentir estando consciente da totalidade que você é. A gente, eu, sou uma série de qualidades e defeitos, de potencialidades e de limitações, de expectativas que eu consegui satisfazer o outro e de expectativas que eu não pude satisfazer, que eu acabei frustrando o outro e a mim mesma. Mas ainda assim, eu justamente ser tudo isso faz de mim uma pessoa válida. Ou seja, não tem como falar do sentimento de orgulho sem o processo de consciência da totalidade que a gente é e da nossa totalidade na totalidade que a realidade que a gente vive né? Quem são esses outros que nos cobram? Quem são esses outros que ditam o que a gente pode e não pode ser, o que a gente pode e não pode sonhar? Ter esse discernimento do que a realidade espera de mim e do que eu espero de mim e da minha postura em relação a essa realidade é tudo muito complexo, exige muito desenvolvimento. E é justamente o orgulho que eu sinto que vai puxando toda essa consciência que há de ser desenvolvida para a gente poder se situar no mundo e situar a gente mesmo, sabe? Não se trata, obviamente, de ficar romantizando as provações que a gente tem que passar para sentir orgulho. Elas não são saudáveis. Passar por experiências traumáticas, passar por experiências que coloquem nossa autoestima para baixo, elas não são legais, mas eu acho que são elementos que a gente precisa pegar para olhar com certo cuidado, entendendo que a realidade vai ter contradições e que mesmo que sejam contradições que não sejam justas muitas vezes, a gente tem que elaborar formas de dar conta delas. Não à toa que é completamente incabível, por exemplo, falar, eu tenho orgulho de ser hétero, tenho orgulho de ser branco. Por que são coisas que não tem nada a ver? Quais são as provações que uma pessoa hétera ou uma pessoa branca teve que passar num mundo que já é estruturado de forma heterocisnormativa e num mundo que é totalmente pautado na hegemonia da branquitude, sabe? É nisso que é muito importante o papel da consciência para articular o sentimento de orgulho. Qual é o mundo que eu vivo e quais são as provações nesse mundo de relações que eu estou vivendo que colocam à prova a necessidade de eu ter que afirmar quem eu sou a despeito do que o mundo quer
que eu afirme e que eu aceite de mim ou não, sabe? E aí, nisso tudo, que eu acabo de novo trazendo o meu mestrado, pensando na noção de concepção de mundo. Porque pensar na forma que eu enxergo o mundo, na forma que eu enxergo eu mesma, na forma que eu enxergo as relações que eu construo ao longo da minha vida, está muito atrelado com a forma que eu desenvolvo o meu sentir. Mesmo eu entendendo que seja dever da escola, no processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento da concepção de mundo, eu entendo que em muitos outros espaços vai ser necessário cuidar dessa concepção de mundo, que seria cuidar dessa forma que eu enxergo a mim, enxergo o mundo, etc. E a psicoterapia pode ser uma delas, porque fazer todo esse movimento que eu venho falando ao longo do vídeo não é fácil de se fazer sozinho e a gente não pode colocar toda essa cobrança. Se eu conseguir concluir o mestrado e chegar no momento de sentir orgulho, de poder enxergar com uma criticidade maior tudo que passou, é porque eu tive muita ajuda nesse processo. Eu fiz psicoterapia e continuo fazendo. Eu tive ajuda de amigos, eu tive ajuda da minha família. E isso é muito importante, a gente perceber que tem processos do nosso desenvolvimento que eles são muito delicados e que não tem problema pedir ajuda quando a gente precisa. Não tem problema eu precisar da mediação de um outro profissional que possa puxar esses aspectos do desenvolvimento da consciência que sozinha eu não conseguiria fazer. Fico pensando muito hoje o quanto, por exemplo, a gente lidar com o fenômeno do coronavírus, a gente ter noção do que é fake news e do que é verdade de fato, a gente ter noção de quais são as causas reais de uma pandemia ter se formado, o quanto tudo isso não à toa vai gerando sofrimento psíquico não só pelas condições em que estamos tendo que viver, né, de ficar em quarentena, quem pode ficar em quarentena, quem não pode ficar em quarentena, ter que sair para trabalhar e se expor ainda mais ao risco. E o quanto, para além de todas essas situações que já geram um sofrimento muito grande na gente, eu não ter consciência de determinações da história, da vida, do jeito que o mundo funciona, do meu lugar nesse mundo, acabam colocando a gente numa situação de alienação e desamparo muito grande. E por isso, eu desenvolver essa consciência de mim, no mundo, do mundo e do meu lugar nele, é fundamental. Sem ela não tem como a gente se tornar um ser humano mais crítico e entender, tá, essa é a situação que eu vivo, esse é o mundo que eu vivo, mas daqui em diante o que eu posso fazer? No sentido de tentar lutar contra as coisas que nos fazem mal, que me faz mal e que não faz sentido dentro do mundo que eu acho que eu deveria defender. Tudo bem? E é isso, a reflexãozinha básica que eu pensei em fazer nesse domingo com vocês. Se cuidem aí, um beijão grande e até mais.